Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Mesmo assentado como os irmãos estão, podem acompanhar a leitura bíblica. Minha versão é a Nova Versão Internacional NVI. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, ou das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Meus irmãos, na parte da manhã já fomos abençoados, como o pastor disse, pela nossa EBD, pelo momento de comunhão, mas também pelo nosso culto de oração, né? Foi uma benção. E enquanto a irmã Simone, se não me falha a memória, orava, ela disse que se Deus nos permitiu acordar nesta manhã, é porque temos ainda algo a acrescentar às nossas vidas, a aprender do Senhor. E crendo nisso, eu quero compartilhar com você, diante do texto bíblico, o tema: fique em paz, fique em paz, Deus está no controle. Meus irmãos, diante das situações que nós vivenciamos diariamente, nas nossas lutas, os nossos embates, quando a gente participa do culto de oração assim, né, minha irmã Lúcia? A gente começa a ver, são tantas as demandas na vida de cada irmão, são tantas as lutas, são tantas as questões que muitas vezes acabam tirando a nossa atenção que deveria ser voltada para o Senhor diante das preocupações. É onde nós somos chamados então a descansar no Senhor, a olhar para o alto. Eu gosto muito do Salmo 121, quando então naquele salmo de romagem ou de peregrinação ou cântico dos degraus, o povo de Israel deixava a sua terra e ia em direção a Jerusalém para cultuar ao Senhor, e iam cantando e recitando aqueles salmos ali daquela coletânea. E o Salmo 121 então ele diz: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós lemos isso aqui, não é? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, muitas vezes quando nós olhamos para aquilo que está à nossa frente, nós vemos as montanhas, nós vemos os obstáculos, nós vemos os problemas, nós vemos os gigantes que se levantam. Mas quando os nossos olhos estão fitos no céu, quando o nosso alvo é o Salvador, o Senhor Jesus, nós somos conclamados a ficar em paz, porque Deus está no controle. E quando eu olho para este texto bíblico, não é diferente. Olhamos para a situação em que o profeta Isaías se encontrava. No ano 739 a.C., ele havia então ali experimentado ou participado ou convivido diante do reinado de Uzias, ou também Azarias, que reinou por 52 anos. Meus irmãos, 52 anos é muito tempo. E Isaías estava acostumado com um rei que foi bom para o povo de Israel, um rei que foi um rei muito sábio naquilo que diz na questão da infraestrutura da cidade. Ele fortificou cidades, ele construiu muitas coisas ali em Judá. Ele foi um rei estratégico ou estrategista de guerra. Ele tinha um bom exército. Você encontra isso em 2 Crônicas capítulo 26, e ali está descrito então que nos anos em que o rei Uzias reinou, ele foi um rei importante para a nação de Israel, foi um rei forte,
foi um rei que deu a direção, foi um rei que buscou a face do Senhor, apesar de, no final da sua vida, ter engrandecido ou envaidecido, e ali então Deus o castigou ou o corrigiu com a lepra. Mas até então, como governante, ele foi um rei muito importante. E quando pensamos naquele contexto de Israel do Antigo Testamento, e podemos também pensar no nosso, nós estamos em ano de eleição, a gente fica naquela, quem será eleito ou será reeleito, como serão as coisas, naquele tempo ainda mais, porque quando um rei caía ou quando um rei morria, tinha essa expectativa, quem será o próximo rei? Como será que este rei conduzirá o povo? Será que ele será como o outro foi? Um bom estrategista, porque do exército dependia ali a segurança humanamente da nação. Pensava na infraestrutura, na questão de fortificar as cidades. Será que ele é alguém que pensa nisso, que tem experiência nisso? E ficava a preocupação. E muitas vezes então isso trazia perturbação à mente do povo. E diz o texto então que no ano em que morreu este rei, que foi tão significativo na vida do povo, o rei Uzias morreu. Diz que Isaías, provavelmente, não temos aqui a certeza, ele vai ao templo e diz que ele viu o Senhor, e o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Queridos irmãos, fiquem em paz, porque o Rei dos Reis continua sentado num alto e sublime trono. As coisas podem fugir das nossas mãos, podem fugir ao nosso controle, mas o Rei dos Reis, ele continua no controle. Isaías pôde então entender que mesmo Uzias tendo morrido, o trono que governava Israel não era humano, mas era celestial. Então, quando ele entendia, na sua visão ainda humana, que quem seria ou quem ali substituiria aquilo que Uzias deixou, ele teve uma compreensão do céu, ao olhar que Jesus estava sentado no trono, e ele estava reinando, o trono não estava vazio. Alguém já disse, a manjedoura está vazio, a tumba está vazio, mas o trono, ele está ocupado pelo Rei dos Reis. E quando entendemos isso, meus irmãos, nós podemos descansar, porque é o Senhor que está no controle da nossa vida, é o Senhor que está no controle da vida desta igreja por 40 anos, é o Senhor que está no controle de cada situação que nós enfrentamos, porque o Rei dos Reis continua reinando. O que é preciso é enxergá-lo pela fé e deixar que realmente Ele reine sobre a sua e sobre a minha vida. E quando olhamos para o texto, ainda vai nos dizendo como esse Deus é grande, porque diz que ele viu o Senhor assentado num trono alto, exaltado, ou alto sublime trono, e diz que a aba de sua veste enchia o templo. Fique em paz, porque este Senhor que está no trono é um Deus grandioso. Meus irmãos, eu fico pensando, e aqui não era o templo físico, mas o templo da visão, o templo espiritual, o templo onde o Senhor está sentado na glória celeste, e imagino eu que este templo é muito grande, que este templo é grandioso, mas diz que apenas a aba das vestes do nosso Rei, Senhor Jesus, enchia todo o templo. Você pode imaginar isso? Você pode dimensionar o tamanho do Deus que você serve? Queridos irmãos, alguém já disse, gosto muito dessa frase, não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus, porque o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é poderoso, e quando, meus irmãos, nós entendemos a nossa insignificância e pequenez, é onde o Senhor nos guarda, é onde o Senhor nos leva à vitória, é onde o Senhor então nos conduz em triunfo. Queridos irmãos, o nosso Deus, ele é grandioso. Quando nós lembramos da história de Davi, e Davi ali então indo ao local da guerra para ver como estavam os seus irmãos, um filho obediente ao pai, um filho compromissado porque deixou ali os animais que eram de sua responsabilidade guardados, foi até então aquele capitão, aquele chefe do exército saber dos seus irmãos, e lá ele vê Golias. E diz o texto então que Golias afrontava o Deus de Israel, porque todos os dias ele se punha à frente e ele então desafiava.
olha, quem aqui pode me derrotar? Se alguém puder me derrotar, nós, filisteus, seremos escravos de vocês. E diz que todos fugiam. E Davi, diz o texto, que ele era pequeno, franzino, e ele então, ouvindo aquilo, ele começa a ver: que história é essa? O que ele está dizendo? E nós conhecemos o final da história. Ele então se coloca. Ele não era o melhor guerreiro, ele não era o mais capacitado, ele não tinha experiência no campo de batalha, ele não tinha destreza ainda ou familiaridade com todo aquele equipamento bélico de guerra que era necessário ser usado no campo de batalha, mas ele tinha fé, meus irmãos. Ele sabia quem era Deus, e ele sabia que o Deus que tinha o guardado diante das feras que ele enfrentou, poderia o guardar e o livrar diante de Golias. O que nos faz a diferença diante dos problemas é pela nossa fé em Deus, sabermos quem é o nosso Deus, mas não só de ouvir falar, mas de conhecer, de ter uma vida experimental e relacional com o Senhor diária. E quando assim nós vivenciamos, nós podemos ver o Senhor, e podemos ver e contemplar que este Deus não só está sentado no trono, mas esse Deus é grande, e Ele é poderoso para fazer uma grandiosa obra através de nós e em nós. E diz o texto que acima do Senhor, no verso 2, estavam os serafins, aqueles que são os guardas da santidade de Deus, e diz que cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 cobriam, 2 voavam, e então diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Kadosh, Kadosh Adonai. E aí, meus irmãos, fiquem em paz, porque este Deus, Ele está sentado no trono. Este Deus, Ele é grande, mas este Deus, este Rei que servimos, Ele está em todo lugar. Diz que toda a terra estava cheia ou está cheia da sua glória. E aí eu me lembro do salmista: para onde fugirei do Senhor? Se eu for para os lugares mais altos, o Senhor está. Se eu for para os lugares mais profundos, o Senhor está. Queridos irmãos, esta manhã nós podemos ter paz e descansar no Senhor diante das demandas da nossa vida, porque o Senhor está conosco aonde quer que nós estejamos. Não existe vale tão profundo que Deus não possa lhe socorrer, não existe lugar tão alto em que Deus não veja a sua vida, não veja as suas lágrimas, não veja aquilo que tem trazido angústia ao seu coração. Não existe quarto tão pequeno ou casa tão longínqua aonde o Senhor não pode estar presente, ouvindo a oração dos seus servos. E quando nós olhamos então para o salmista Davi, ele orando, ele diz que ele, considerando um pobre homem, clamou ao Senhor, e diz o texto que Deus faz o quê? Que Pai misericordioso, meus irmãos. Quando a irmã Lúcia Borges trouxe o texto para a gente na vigília de oração, eu me lembrei desse outro salmo, irmã, quando diz então que Deus se inclinou para Davi e ouviu o seu clamor, e o lhe tirou daquela condição de um lamaçal aonde ele estava sujo, aonde ele estava se afundando, aonde a vida dele estava em perigo, e pôs os pés dele e o firmou sobre uma rocha. É o que o Senhor faz com os seus servos, é o que o Senhor continua fazendo com cada um de nós. O que nós precisamos é crer e olhar para o alto, porque existe um Deus pronto a nos socorrer. Paz em Deus não é a questão de não termos lutas, mas é a questão de, mesmo nas lutas, sermos sustentados por Deus. Pastor, na reflexão de sexta-feira, ficou gravado em meu coração. Ele usou a figura do soldado. Ele disse que numa guerra, cada soldado está numa situação. Alguns estão cheios de coragem, outros estão cheios de pavor, alguns já estão feridos, outros estão quase abatidos, alguns estão sendo carregados, mas quando eu penso nisso, eu entendo, e é o próximo ponto que eu quero compartilhar com você, fique em paz, porque diante de tantas situações diferentes em que os soldados estão, em que nós estamos nesta manhã, o comandante continua sendo o mesmo. Fique em paz, porque quem é santo é o Senhor dos exércitos, é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que enfrenta as nossas batalhas, meus irmãos. É quando os gigantes se levantam com uma grande lança, nós pegamos aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Davi tinha na sua mão era aquilo que ele tinha.
Tentaram dar uma espada que não era dele, ele não conseguiu usar. Tentaram dar uma armadura que era de outra pessoa, ele não conseguiu usar. Mas pedra ele sabia usar. Eu não sei aquilo que você tem, mas aquilo que você tem diante do Senhor. Ah, meu irmão, eu queria pregar, mas eu não consigo, mas eu sei orar. Então, se Deus tem te dado esta ferramenta de oração, use-a para a glória de Deus, porque ela no Senhor será uma grande arma. Ah, meu irmão, eu não gosto muito de orar em público, eu até oro, mas eu gosto de cantar, louve ao Senhor. Deus tem te dado este dom, louve ao Senhor, este talento, louve ao Senhor. Use as ferramentas que Deus te deu, porque aquele que lhe chamou é fiel para cumprir, para lhe guardar. Porque o comandante, meus irmãos, quando nós imaginamos uma tropa, o comandante ele vai à frente e a tropa vai atrás. E coisa terrível é você seguir alguém em quem você não confia. Mas quando você deposita sua confiança no Senhor dos Exércitos e Ele está à sua frente, querido, pode avançar, porque o Senhor é Ele quem abre o caminho, é Ele que abre o mar, é Ele que promove as curas, é Ele que promove os milagres, porque a nossa força não está em nós, mas está no Senhor. Fique em paz, porque o Senhor dos Exércitos é conosco nesta manhã. Mas ainda, olhando para este texto tão rico, poderíamos aqui passar horas e horas meditando nele, não é verdade? Diz que ao som, no verso 4, das vozes ali então dos serafins, diz que os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, ou da Shekinah de Deus. E diz que o profeta gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, ou de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Fique em paz, querido, porque o Senhor enviou-nos Jesus e Ele pagou o preço por cada um de nós. Quando olhamos para o texto bíblico, vemos que diante da santidade de Deus, o profeta entendeu o seu pecado. Qualquer homem, ao ouvir a palavra de Deus e entender quem Deus é e ver que Deus é santo, também entenderá que é pecador. Mas a atitude de cada um é algo pessoal. Porque alguns entendem, mas dizem assim: hoje não. Alguns entendem e dizem assim: eu até gosto do evangelho, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Ou agora eu não posso. Ou eu entendi, eu sei que é o certo, mas eu não quero. Mas entendem que Deus é santo. E a atitude do profeta deve ser copiada por nós, porque ao ver um Deus santo, reinando, poderoso e grande, ele então disse: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Os serafins estavam com os rostos cobertos, mas eu vi o Senhor. Mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia, diz que então um dos serafins pegou uma brasa com a tenaz e tocou e purificou a boca do servo de Deus. Se fôssemos pensar, meus irmãos, no cenário ou no templo físico do povo de Israel, a brasa viva no altar era onde era depositada as ofertas, e ali era imolado e posto o animal, e uma vez que o animal estava ali, o que acontecia com o sangue? Escorria diante ou sobre a brasa, o que significa que para nós o Senhor nos purificou através do sangue precioso do Cordeiro de Deus, e Ele nos deu paz, paz conosco, paz com Deus, paz com o corpo de Cristo que é a igreja. Tenha paz, fique em paz, porque se sua vida está nas mãos do Senhor, Ele já lhe perdoou de todo pecado, Ele já lhe perdoou de todo o erro, de todo engano, e nesta manhã você pode ficar em paz, se a sua vida já está
no Senhor Jesus. Mas ainda por último, meus irmãos, fiquem em paz, porque este Deus que é Rei, que está promovendo a paz por estar no controle de todas as coisas, que está promovendo a paz em cada um de nós, porque nos alcançou em Cristo Jesus. É o Deus que também nos leva e quer nos levar a compartilhar desta paz com outras pessoas. Diz o texto bíblico então no verso 8, que o profeta ouve a voz do Senhor conclamando, e ali está: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me ou envia-me a mim. Todo aquele que sabe que o Senhor está no trono, porque quando entendemos quem é Deus, o que Ele fez, então mesmo você e eu sendo tão pequenos, nós com ousadia nos achegamos ao Santo dos Santos e nos colocamos diante do Senhor, e nesta manhã o Senhor está conclamando: a quem enviarei a este povo de São Fidélis? A quem enviarei as pessoas desse bairro? A quem enviarei aos seus familiares? A quem enviarei aos seus amigos? A quem enviarei aos seus cônjuges, aos seus filhos? E a resposta, meus irmãos, ela é pessoal. A resposta ela é pessoal. Mas ao meu clamor ao Senhor nesta manhã, é que o Senhor encontra em nossos lábios a resposta do profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou pequeno, Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou, como Paulo disse, talvez o pior dos pecadores. Senhor, se o Senhor olhar para a minha vida, o Senhor vai ver que não há beleza em mim, que não há graça em mim. Mas se o Senhor está me chamando, envia-me a mim, Senhor, porque eu não quero perder o privilégio de ser um agente da paz, de um Rei que me dá paz. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a paz neste domingo, paz conosco, paz com Deus, e ousadia e coragem para, uma vez experimentando desta paz, compartilhar a tantos que ainda têm vivido uma vida sem paz. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por falar contigo nesta hora. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja reunida aqui nesta manhã. Deus, que o Senhor esteja e continue falando aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Que o Senhor nos dê paz, que ao louvarmos ao Senhor ainda nesta manhã, possamos continuar a meditar no Deus de paz que tu és, e que possamos, ó Deus, com tudo que temos, com tudo que somos, glorificar o teu santo nome, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o Senhor continua assentado no alto e sublime trono. Libera, ó Deus, o sincero louvor da nossa boca, mas que ele proceda de forma primária de nossos corações. É minha oração ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.